Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Luan. Bem-vindo ao canal Física e Matemática com o professor Luan Justino Gonçalves. E hoje a gente vai estar dando continuidade aí na nossa série, né, da resolução aí da prova da Banca FAPEC 2021, aplicada aqui no estado de Mato Grosso do Sul, para professores convocados do cadastro de reserva para trabalhar aqui no estado de educação, né, nas escolas da rede estadual de educação. Né? Então, um processo seletivo aí simplificado. Então, a gente parou na última aula, né, no exercício 25, né? Então, a gente já vai para o exercício número 26, tá? Vai dar continuidade aí a partir do exercício número 26. Então, tá. Só antes, pausa o vídeo, tenta fazer o exercício. Se conseguir, beleza. Venha ver a resolução junto comigo para verificar se está certinho com o gabarito. Curta o vídeo, tá? Ajuda muito o canal, ajuda o trabalho nosso aqui, tá? Deixa o likezinho aí. Coloca aí nos comentários se você conseguiu resolver, se a sua resposta bateu com o do gabarito aqui ou não. Se o vídeo te ajudou, o que pode estar melhorando também, tá? E compartilhe aí com seus colegas aí que estão se preparando para Enem, vestibular, concurso, processo seletivo, seja a avaliação que for, no qual física e matemática são requisitos cobrados nessa avaliação que você está se preparando, beleza? Que com certeza resolvendo questões assim, né? Sempre naquela ideia de você pausa o vídeo, tenta fazer, se conseguiu, beleza, verifica se deu certo é esse, tá? No caminho certo, se não deu certo, beleza, vamos aprender como fazer. Fazendo exercício a gente chega lá, né? É uma das estratégias aí de muitos concurseiros que diz que o caminho certo é pela resolução de exercício, né? Estudar pelo método de resolução de exercício, que com certeza isso vai te ajudar. Beleza? Então vamos lá. Exercício número 26. Como a gente pode ver inicialmente aqui, a gente vai estar tratando de um exercício de processos de eletrização, né? Aí a gente vai ter, deixa eu só abrir aqui o meu rascunho, né? Porque vai precisar. Tá aqui o rascunho. Beleza. Então, vamos continuar, né? Deixa eu voltar aqui. Hoje os cachorros aqui estão bem agitados. Então vamos lá. Um corpo pode ficar eletrizado, né? Então, o processo de eletrização ao sofrer, né, atrito, contato, indução, efeito fotoelétrico, efeito termiônico, né? Efeito termiônico. Normalmente a gente estuda os três, né? Eletrização por atrito, contato, indução. O efeito fotoelétrico não entra nos estudos de eletrização, nem o efeito termiônico, porque são aplicações interessantes lá da física moderna, né? Inclusive, o efeito elétrico é, fez parte do trabalho de Albert Einstein, né? Do estudo de Albert Einstein, e concedeu a ele um prêmio Nobel, né? Em 1915, ali, né? Que foi ali o início do nascimento das ideias da mecânica quântica, né? A ideia de quantização de energia, a ideia de Max Planck, né? Dos fótons, né? De que a energia é quantizada, né? Em pacotes e tudo mais. Tem um estudo bem legal aí, né? Que quem quiser se aprofundar aí, estamos aí, a gente faz uma aula particular e aprofundamos o efeito elétrico, porque essa questão ela vai abordar o efeito fotoelétrico, mas bem inicial, assim, bem primitiva, a ideia bem basicona dela, não vai muito além disso. E o efeito termiônico é o que a gente tem, por exemplo, nas lâmpadas incandescentes, no funcionamento do raio-x, pelo efeito termiônico.
Mas, como eu disse, se você quiser compreender melhor, temos aula particular para isso, beleza? Então, só entrar em contato comigo. Tá, mas vamos seguir aqui a questão. Então tá, observe a sequência de acontecimentos a seguir. Um corpo A foi colocado em contato com o corpo B. Em seguida, ele foi afastado. Então, por esse primeiro enunciado, eu não consigo, assim, tirar algo muito importante. Por quê? Um corpo A foi colocado em contato com o corpo B. Em seguida, ele foi afastado. Se a gente já pular lá para o final, ele quer saber o quê? Assim, as cargas elétricas dos corpos A, B, C e D, no final de todos os processos, são, respectivamente, ele quer saber as cargas, né? Positivo ou negativo. É isso que ele quer saber. E aqui a gente não tem uma informação muito importante que pode dizer qual que é a carga, não fica muito claro. Só sei que o corpo A, ele teve uma eletrização por contato, por isso que ele fala que foi colocado em contato com o corpo B. Mas eu não tenho, mais que isso eu não tenho, eu não sei quais são as cargas, não tenho informação suficiente para saber a carga, que carga que é aqui. Então, beleza. Segundo, o corpo B foi aproximado do corpo C, que estava ligado em terra por um fio condutor. Após algum tempo de aproximação, o fio é cortado e os corpos são afastados. Aqui, esse relato do B é uma eletrização por o quê? Indução, né? Um processo de eletrização por indução. Também a gente não tem nenhuma informação assim importante aqui que pode nos agregar a ideia de carga. Não tem nenhuma informação importante. Agora o próximo. Continuando aqui, pessoal, vocês vão ver que teve um corte, tive que ter uma interrupção, vocês viram que os cachorros estavam latindo. Tivemos uma visita inesperada, vamos dizer assim, por assim dizer. Mas seguindo, tá? Então, como a gente viu anteriormente, o B, aqui a segunda opção, que ela só relata um processo de eletrização por indução, mas a partir daqui eu não consigo inferir nada sobre o sinal da carga, se é positivo ou negativo, que é o que o comando, né, do exercício quer saber. Agora, o terceiro. Um corpo D é bombardeado por uma radiação de frequência acima do ultravioleta, sofrendo efeito fotoelétrico. Então agora tudo muda. A partir daqui, eu já consigo saber qual que é o sinal. Porque você tem que saber o que é o efeito fotoelétrico, né? Pelo menos o básico, o que é, o conceito, não as equações que regem ele e vários estudos mais aprofundados que foi feito pelo Albert Einstein e tal. Porém, o conceito do que é, você tem que saber. Que a partir disso você consegue responder. Então, um corpo D é bombardeado por uma radiação. Então, eu vou pegar só a informação principal aqui. O corpo D, ele vai sofrer efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico, pessoal? Nada mais é que quando eu tenho uma radiação, ela colide com um metal e ela consegue arrancar elétrons desse metal. Ou seja, ele ioniza o metal. Se a gente voltar aos estudos lá de espectro eletromagnético, você vai ver que o espectro eletromagnético ele pode ser dividido em dois grandes grupos, né? Porque o espectro eletromagnético nada mais é que radiação, né? A gente pode chamar tudo ali de radiação, né? É claro que aí entra o que é radiação, o que é radioatividade, que aí é uma aulinha teórica que as aulas particulares aí comigo servem para isso, né? Aqui é para a gente resolver o exercício direto ao ponto. Só para pontuar isso, que a gente tem um espectro eletromagnético e nele é uma divisão de dois grandes grupos. As radiações não ionizantes, que é para baixo do ultravioleta, e as radiações ionizantes, que é acima do ultravioleta. E por isso que ele fala ali, ó, bombardeado por uma radiação de frequência acima do ultravioleta. Ou seja, indicando que é alguma radiação ionizante, porque o que é ionizar? É a capacidade de arrancar elétrons. Isso é ionizar o material, é arrancar elétrons daquele material. Então, é uma radiação acima do ultravioleta, ou seja, está no escopo das radiações ionizantes. Por isso que sofre o efeito fotoelétrico. Ou seja, está arrancando elétrons. Então, se eu tenho um metal, um material, um corpo D lá, vamos supor que ele seja neutro.
Se ele vai arrancar elétrons, ele vai perder elétrons e ele vai ficar eletricamente o quê? Positivo, né? Poxa, se eu estou arrancando elétrons, então ele vai ficar o quê? Ele perdeu elétrons, ele tinha o mesmo número de elétrons e prótons para estar neutro, né? Se eu arranquei os elétrons, ele vai ficar o quê? Eletricamente positivo, né? Então, a partir disso, eu já consigo ter o sinal. E aí que a coisa acontece. Que aí você pode ver que no último aqui vai ser uma relação entre o corpo D, que é o último corpo, com o corpo lá do início. Porque quando eu fechar aqui, eu consigo voltar tudinho aqui e agora saber o sinal de cada um. Tá? Então, esse corpo D, ele vai por sofrer efeito fotoelétrico, arrancar os elétrons dele, vai ficar eletricamente positivo. Se a gente for ver aqui, essa, essa linha, né, essa coluna, melhor dizendo, né, essa coluna aqui, está relacionado com A, essa com B, essa com C, essa com D. Então a gente sabe que o D vai ficar o quê? Positivo, né? Então, onde tiver positivo, é a resposta certa. Positivo, positivo, positivo. Beleza? Então ficamos entre a B, a D e a I. O restante já foi eliminado, né? D positivo, positivo, positivo. Os caras já colocam isso para se dificultar, né? Na primeira ainda você não consegue eliminar tudo. Agora, vamos seguir. Por fim, ao aproximar o corpo D do corpo A, observa-se que eles se repelem. Então, ó, ao aproximar o corpo D do corpo A, eles se repelem. Aí a gente lembra o quê? Princípio básico lá da eletricidade, né? Corpos de cargas iguais se repelem, cargas de sinais opostos se atraem, né? Ou seja, se o corpo D, que é positivo, vamos colocar aqui, eu vou até colocando aqui para ficar mais tranquilo, né? A, B, C, D. Então, o corpo D é positivo, beleza? A gente já sabe que ele é positivo porque ele sofreu efeito fotoelétrico e arrancou elétrons, está positivo. Se ele repele o corpo A, quando o corpo D se aproxima do corpo A, eles se repelem, ou seja, eles estão se repelindo, né? Estão se afastando, quer dizer que eles possuem sinais iguais. Cargas de sinais iguais se repelem, sinais opostos se atraem. Então, qual que vai ser a carga do A? É positivo também. Aí, vamos lá? Então, positivo, positivo. Então, já ficamos entre a D e a E. Aqui colocou negativo, né? Então, tá errado, né? Beleza. Vamos seguir. Um corpo A foi colocado em contato com o corpo B, em seguida ele foi afastado. Então, o que que aconteceu aqui? O corpo A, ele vai entrar em contato com o corpo B. Se a gente lembrar, a eletrização por contato, as eletrizações têm muita teoria por trás, né? Por isso que uma aula particular comigo seria excelente para entender aí. Porém, na priori, tem o basiquinho ali mesmo, você sabe que quando tem uma eletrização por atrito, que não é o caso aqui, a gente tem materiais diferentes, tá, se atritando. Seguindo a série triboelétrica lá, você vai saber qual corpo vai ficar positivo e qual corpo vai ficar negativo dessas substâncias que estão se atritando. Mas uma coisa é notória, que os sinais das cargas ali, os sinais dos corpos, serão ao contrário, ou seja, um vai ser positivo, o outro negativo, ou vice-versa, um negativo positivo. O resultado final, após o atrito ali, após a fricção, são mesma carga em módulo, né? Ou seja, mesmo valor numérico, a distribuição de carga é igual nos corpos, porém com sinais diferentes. Agora, a eletrização por contato, os sinais, após o contato, os sinais das cargas são iguais.
Ou seja, se o corpo A, que eu vi que é positivo, se ele entrou em contato com o B vai ficar positivo também, tá? É uma das propriedades. Aí, a única coisa que muda da eletrização do atrito por contato é que a questão da distribuição da carga, porque se eu tiver dois corpos idênticos, de mesma dimensão, a distribuição da eletrização por contato no final vai ser sinais iguais, beleza? Sempre sinais iguais, mas a distribuição que vai mudar. Se for materiais idênticos no sentido de mesma dimensão, a distribuição vai ser igual. A mesma quantidade de carga que vai ter no um vai ser igual ao do outro. Agora, se forem corpos com dimensões diferentes, um corpo maior que o corpo maior terá mais quantidade de carga elétrica do que o corpo menor. Beleza? Então, é isso. Enquanto não tem isso na eletrização por atrito, tá? Então, só para finalizar, o corpo A é colocado em contato com o corpo B. Nesse tipo de eletrização, as cargas dos corpos é sempre igual, a eletrização por contato, os sinais é sempre igual. O que muda é a quantidade de carga, né? Igual eu disse, que varia dependendo do tamanho dos corpos envolvidos. Então, a partir disso, a gente vai ter o quê? Foi o corpo A com o corpo B, né? Contato do corpo A com o corpo B. Então, cargas, já que foi contato, sinais iguais. Então, é positivo. Então, positivo, positivo, positivo. Né? Então, se a gente for ver aqui, opa, se a gente for ver aqui, é a letra E a resposta final, né? Porque aqui está negativo. E a gente acabou de ver que é positivo. Mas vamos ver a última, né? Que é negativa. Então a resposta é a letra I. Tá? Letra I. Vamos ver por que é negativa a última? Vamos. Então, ó, o corpo B, que a gente sabe que ele é positivo, porque ele sofreu uma eletrização por contato com o corpo A, que já era positivo. O corpo C está ligado à Terra por um fio. Após algum tempo de aproximação, o fio é cortado e os corpos são afastados. Aqui ele está tratando, igual eu disse para vocês, uma eletrização por indução. Então, como que é a eletrização por indução? Se a gente for seguindo passo a passo. Então, o primeiro passo seria o corpo C, neutro, tá? Neutro, ligado ao terra. Então, seria isso aqui. Então, a gente tem a figura aqui, ó. Esse aqui seja o corpo C, tá? Esse é o corpo C. Ele tem, se ele é neutro, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, né? E aqui um isolante, bem aqui um isolante, para não haver troca de carga aqui, né? E esse corpo C ele está neutro, igual eu disse, né? E está ligado ao fio terra aqui. Um fio terra aqui. Um fio condutor, né? Beleza. Segundo passo. É o quê? É a aproximação do corpo B. Então, eu tenho aqui o corpo C aqui, e aproximei o corpo B aqui. Aqui é um isolante também, tá? Vamos supor que eu estou pegando esse corpo B na mão, mas eu coloquei um isolante ali para não haver troca de carga, né? Porque a minha mão pode funcionar como fio terra, nós somos condutores, né? Então, beleza. Então, esse corpo B a gente sabe que ele está o quê? Positivo. Então, eu tenho a carga positiva e negativa aqui, né? O que que acontece?
pelo processo de indução, a gente vai ter o quê? Positivo, cargas contrárias se atraem, não é? Sinais opostos se atraem. Então, o positivo vai atrair a carga negativa para cá e vai repelir a positiva. Então, a positiva vai ficar aqui. Beleza? E aqui a gente vai ter o quê? Vai ter o fio terra. Como aqui a gente vai estar positivo, a gente vai dividir isso aqui, polarizar isso aqui, né? Isso que a indução faz, ela polariza. Então a gente vai ter uma concentração maior de carga positiva aqui e aqui negativa devido à atração que o B fez aqui. Então, aqui vai ter uma diferença de potencial que vai possibilitar o quê? Que elétrons do solo, porque o solo ele tem, né? Ele é feito de minerais e tudo mais, tem condutividade elétrica e vai fazer com que os elétrons venham para cá. Porque aqui há um desequilíbrio eletrostático. Então, para voltar ao equilíbrio, vai vir elétrons para cá. Subir elétrons para cá. Tá? Vamos supor que venha um elétron. É porque eu estou fazendo bem pequenininho, aí fica assim meio fora de contexto, mas vamos supor que venha um. Vem vários. São vários vários elétrons, né? Mas só vem um, só para facilitar aqui o nível de desenho e de entendimento, tá? Então, subiu um elétron aqui. Deixa eu arrumar aqui. Tá. Beleza. Agora qual que é o próximo passo? Veio elétrons devido a esse potencial positivo aqui. O terceiro passo é cortar o terra. Cortar o fio terra sem tirar o corpo B dali. Tá? Por quê? Porque se eu tirar o corpo B, pode voltar ao estado de neutro. Por isso que tem que tirar primeiro o terra. Cortei o terra. Então, as cargas vão ficar aqui, né? Negativo, um negativo que veio do terra e um positivo aqui. Tá? E agora, para finalizar, eu afasto o corpo B. Né? Para finalizar, o quarto e último passo é afastar o corpo B. Afastando o corpo B, o que vai acontecer aqui? Tirei o corpo B, ele estava ali, afastei ele, as cargas vão se reorganizar aqui no meu condutor, então vai ficar um negativo aqui, um negativo aqui, vamos supor assim, e um positivo aqui. A gente tem mais carga positiva ou negativa? Que a gente está observando aqui. Negativa, né? Então, o C ele vai ficar o quê? Eletricamente carregado negativamente. Né? Porque tem mais carga negativa do que positiva. Então, é um desequilíbrio. Ele eletrizou negativamente. Então, por isso que C é o quê? Negativo. Tá? Que foi o passo a passo que o próprio enunciado falou ali, né? O corpo B foi aproximado do corpo C, que é esse passo aqui, que estava ligado ao terra. Então, inicialmente, o corpo C estava ligado ao terra, depois aproximou o corpo B. Após algum tempo de aproximação, o fio é cortado, que é o terceiro passo aqui, corta o fio terra, e depois os corpos são afastados. O B e o C são afastados. É um processo de eletrização por indução, passo a passo ali descrito. E, por consequência, o corpo fica o quê? Negativo. Então, negativo aqui, resposta correta é a letra E. Beleza, pessoal? É isso. Valeu. Fui.